Você já pensou em exercer a medicina fora do Brasil? É sobre isso que eu vou falar hoje com meu amigo Marcos Galasso. Então, fica comigo aqui que ele já vai entrar para a gente ter um bate-papo muito produtivo e vislumbrar novas possibilidades dentro da carreira médica. Fala, Marcos! Fala, Muito Daniel, bem-vindo! beleza? Tudo certo? Aumentar aqui o Tudo volume bem. para ficar melhor. Que bom que deu certo. Demais, estou bem feliz, Marcos. Quando eu anunciei lá, a gente teve uma conversa ao telefone, depois teve outro bate-papo. Quando eu anunciei, foi uma grande mobilização. A galera deixou perguntas e Pô, que legal, cara, que eu legal. acredito que É, você vai é um trazer assunto que tá na moda, né? É um assunto que tá na moda. show de bola. E aí você vai contribuir aqui com a gente. Eu fiz uma promessa por você, Marcos. Eu fiz Opa, igual a minha avó. Minha avó fazia a promessa para eu cumprir. sei. Aí eu fiz a promessa aqui que você não ia economizar nada na entrega de Hum, conteúdos aqui pra galera. E aí eu já sei, absolutamente. show de bola. Pessoal, bora combinar o seguinte. Como o Instagram aqui, embora tenha essa função live, compartilhado, são duas pessoas aqui, é muito ruim para o convidado, pelo menos eu não me sinto confortável que ele fique com essas palavrinhas aqui no rosto. Então vamos fazer o seguinte: eu vou desativar os comentários e a gente vai fazer em alguns pontos chaves aberturas. Se você tem alguma dúvida, já deixa aí na agulha que a oportunidade será dada, tudo bem? Então vou só suprimir aqui o comentário para que a gente visualize o Marcos de uma melhor forma. Acho que dá para Desativo. mandar pergunta, né? No meio da live, né? Ah, pronto, tem uma funçãozinha aqui que você já Isso. manda a pergunta, a gente vai e abre. Beleza, Marcos, bora lá começar aqui. E antes da gente começar, assim, propriamente algum item burocrático, eu quero saber quem é o Marcos, de onde você saiu, onde você está, qual a sua história aqui pra gente. Legal, não, agradeço muito, Daniel. Sabe que eu te respeito, gosto muito de você, inclusive, gostaria de começar aqui, ó. Olá! Ah, Opa! Então comecei bem aqui, livro aqui no Canadá. show de bola, mano. Então eu já queria já começar já com o pé direito a live, né? Já mostrando o livro, que é muito legal. E de verdade, assim, agradeço muito a oportunidade. Eu acho que, como eu falei antes, é um assunto que tem muita gente que pergunta, tem curiosidade. E se você conhece alguém, né, que tem interesse de fazer um estágio fora, residência fora, tem uma experiência internacional como médico, já pega o aviãozinho aqui, não sei onde está, o aviãozinho aqui, já manda para essa pessoa que eu realmente não vou esconder nada. Tudo que você perguntar e eu souber responder, com certeza eu vou responder. Então já não perde tempo, manda um aviãozinho que hoje a gente vai entregar bastante coisa, tá? Então, assim, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para a gente tentar, especialmente, responder bastante pergunta. Eu sou Marcos Galasso, eu sou cirurgião torácico, eu me formei na Unicamp, eu fiz faculdade lá, fiz residência lá também. Mas falando um pouquinho de antes da faculdade, eu era aquele cara de classe média, assim, sabe? Até mostrei o livro aqui do Daniel, né? Inteligência Financeira para Médicos. É uma coisa que é engraçado, Daniel, porque só um detalhezinho, né? Na minha casa, meu pai é médico, mas eu não aprendi muito sobre inteligência financeira, que é uma coisa que com certeza você sabe muito mais que eu. Então, eu era aquele cara da classe média mesmo, sabe? Meu pai é médico, pediatra, trabalhando pra caramba. E aí, desde de moleque, assim, eu sempre pensei, e acho que isso me levou a tudo que eu consegui fazer, né? E agora internacionalmente, eu sempre pensei em tentar sempre o melhor daquilo que eu poderia fazer, né? Sempre o máximo, né? E eu também não era um cara que me ligava muito em pagar preço, não. Eu pagava o preço que era que fosse necessário. E eu paguei, né? Eu fiquei, por exemplo, 3 anos para passar numa universidade pública, né? Então eu queria fazer uma universidade pública. Talvez meu pai até se apertasse conseguiria pagar. Não era nem essa questão, mas era mais uma coisa que eu mesmo queria comigo mesmo. E aí eu paguei o preço, né? Mas na faculdade, Daniel, eu realmente nunca tive assim muita vontade de ir para fora por conta até das questões sociais, né? Não sobrava dinheiro para, por exemplo, a gente fazer viagem internacional, né? O meio que eu tava era um meio que as pessoas iam no máximo para o Paraguai. Ia para o Paraguai, comprava muamba, voltava, né? Essa era a viagem internacional que eles faziam. E aí eu só fui viajar para fora pela primeira vez depois de formado,
que aí eu decidi que eu queria trabalhar um pouquinho. Eu não estava muito certo que residência que eu ia fazer. Eu prestei outra residência, outra especialidade antes de cirurgia. Aí não gostei. E aí acabou que eu fui para fora pela primeira vez, né? E aí lá que eu percebi que, caramba, tem muito mais, né, do que eu possa ver, possa aprender de um jeito diferente, mesmo que fosse turismo. Então aquilo ali foi o primeiro trigger, né? E aí, durante a residência, já indo para frente, aí eu tive a sorte, vou dizer assim, de ter a oportunidade de fazer estágio fora. Então, durante a minha residência de cirurgia geral, eu fui para a Espanha. Então, eu passei um mês lá, fui para um congresso também na Áustria. Tinha um professor meu da faculdade que ele facilitou, mas foi um estágio observacional, mas que quando eu cheguei lá, os caras deixavam eu até entrar em campo. Então, então foi uma experiência real, assim, sabe? Com hands-on. Eu realmente... Eu era residente de cirurgia geral, eles deixavam até eu fechar, assim, sabe? Eu falei, caramba, eu tô na Espanha fechando um paciente aqui em espanhol. E aí esse foi o divisor de águas. Esse foi o ponto que eu falei assim, não, é isso que eu quero, né? E naquela época, Daniel, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia torácica, né? E eu queria fazer na Unicamp mesmo, porque eu achava que era melhor, só tinha um residente por ano, então todos os procedimentos eu queria fazer, eu achei que ia ser melhor, mas ficou aquele negocinho, sabe, de ir para fora. E aí na Espanha, eu ouvi dizer que o maior e melhor centro de cirurgia torácica e de transplante de pulmão do mundo era em Toronto. E aí eu fiquei aquilo na cabeça, sabe, Daniel? Eu fiquei assim, não, Toronto é o melhor lugar do mundo. O mesmo mindset, sabe, da época da faculdade, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu vou fazer o que for necessário. Eu não ligo se for demorar, não importa. E aí, na residência de cirurgia torácica já, né, a segunda residência, a gente de novo teve a oportunidade de fazer um estágio extramuros, como eles chamam lá. E aí, o que eu fiz, Daniel? Eu falei assim, tá, eu quero ir para Toronto, eu quero fazer um observership lá, eu quero usar esse observership como um trampolim para eu conseguir depois fazer um fellowship lá, porque eu queria fazer treinamento em transplante de pulmão. Era isso que eu queria. Na Unicamp, infelizmente, ainda não tem esse treinamento, né? A gente não tem transplante de pulmão lá. Mas eu queria aprender isso, né? E também queria fazer pesquisa de ponta. Eram as duas coisas que eu queria. Então, o que eu pensei, Daniel? Eu falei assim, olha, eu vou para fora e aí eu mostro meu interesse, né? Eu mostro que eu realmente estou interessado, eu pago do meu bolso. Eu fiz aula de inglês, né? Foi uma professora particular que a gente meio que desenvolveu, assim, uma métrica, assim, para a gente aprender inglês médico, mais ou menos assim. A gente simulava umas situações, assim, então eu treinei bastante, né? E aí, como que eu achei um supervisor para esse meu estágio? Eu fui no PubMed, né? Aí eu vi quem eram as pessoas que estavam publicando mais. E lá no finalzinho do paper tinha um e-mail e eu mandei o e-mail. Falei assim, olha, eu sou um residente de cirurgia torácica do Brasil, meu nome é Marcos. E aí foi a proatividade, né, Daniel? Foi a proatividade. E aí, quando chegando em Toronto, duas coisas que chamaram muita atenção deles. Óbvio, né, o interesse de vir para cá, mas duas coisas. A primeira, que é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, muito mesmo, foi o inglês. Foi o inglês. Porque quando você fala e entende bem, você consegue dialogar muito melhor. Se você não fala a língua, você fica... É natural. A sua body language, você fica acuado, você vai para o canto, você não se expõe, né? É a mesma coisa que, por exemplo, vamos tentar falar do seu mundo, Daniel. Um médico que não está acostumado com o linguajar financeiro, de investimento, o cara fica acanhado, né? Então, eu achei muito importante e eles falaram isso para mim. Olha, você fala bem, você se comunica bem, gostamos de você. E a segunda coisa foi que eu paguei no meu próprio bolso. Então, eles viram que eu realmente estava investindo naquilo. E aí teve uma situação que foi uma situação, de novo, vou dizer sorte, assim, né, circunstancial, que eles tinham a oportunidade para fellowship de pesquisa. E nesse observership, eu já saí desse mês que eu passei já com uma proposta de emprego para retornar. Só que eu era residente ainda, né? Então eu tinha que voltar para terminar a residência. E aí veio o meu segundo ponto, que foi aquele ponto que eu precisei pensar e definir. Por quê? No final da residência, Daniel, eu prestei e passei num concurso público na minha cidade. Sabe Eita. aquele concurso público bom? Sabe aqueles lá? Sim, sim. Tem até cesta básica, assim, sabe? Não ter mandado embora. E era um hospital escola. Era um hospital menor, mas era um hospital escola que tinha residente da minha especialidade e eu nem tinha terminado a residência ainda, mas já estava combinado para voltar para Toronto. E aí eu tive esse bom problema para resolver, né? E aí vem aquele negócio de pagar o preço de novo, né?
eu paguei o preço porque eu simplesmente desisti de um concurso público, desses aí que todo mundo luta para conseguir, para viver o sonho de fazer o fellow, né? E aí, durante o fellow, já resumindo, graças a Deus eu consegui ser muito bem sucedido na questão de pesquisa, consegui publicar em bastante journals de altíssimo impacto e prêmios também. E de novo, né? Não esqueça, eu demorei 3 anos para passar no vestibular. Eu não era aquele cara que decora tudo, que é top, não era, né? Então é pagar o preço mesmo. E aí já em Toronto eu apliquei para o Clinical Fellow e aí eu fui aprovado. Mas na época da mudança para Toronto, eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo assim. Eu sabia que eu ia ficar só 2 anos, né? E aí agora finalizando, né? O treinamento não só em transplante, mas também em ECMO, que é uma coisa que até está meio que na moda no Brasil, né? Teve um artista aí que eu acho que está em ECMO e basicamente a gente faz as duas coisas, né? Até pela própria natureza do procedimento do transplante de pulmão, a gente aprende ECMO, né? Porque você precisa do ECMO na hora de fazer o transplante de pulmão, né? E aí, finalmente, rede social. E aí eu comecei tudo basicamente com um vídeo no YouTube, porque me perguntavam tanto que eu falava assim, tá, então eu vou gravar um vídeo. Sempre que me perguntarem, eu vou mandar, vê o vídeo lá, que tá tudo explicado lá. Só Cara, que aí... Marcos, todas as semanas alguém me pergunta sobre medicina de família e tudo. Então, Cara, aí eu gravei um vídeo sobre isso também, eu mando o link, não tá nem listado no YouTube. Mas, exato. cara, pelo menos umas 3 vezes até esse momento, você citou acerca da mentalidade de crescimento, É, da intenção, assim, a proatividade mesmo de fazer além, né? Então, e aí, agora mais para perto, você falou que era na média dos demais em um é, dado momento, mas conseguia ter algumas visões ali. Acredito eu que essa é uma característica que se sobrepõe muito nas suas conquistas até esse momento. Essa mentalidade de crescimento que você tem aquela intenção de fazer mais, ser melhor e as oportunidades vão aparecendo. No é, entanto, essa intenção de ser melhor também, de fazer o melhor, de estar entre os melhores, ela antes você não planeja aquela oportunidade. Então, eu falo muito de planejamento, mas sim, eu acredito que seguir cegamente o planejamento não dá certo, porque a vida é tão complexa, é, as oportunidades tão intensas, que coisas tão boas que vão acontecer, você não tem a capacidade nem de imaginar ainda nesse momento. é, No momento da graduação, você não tem ainda. Mas, Marcos, e outro ponto interessante aqui, que tem tudo a ver com o nosso perfil, que é carreira médica, oportunidades de vida, sim, é que você soube muito bem, Marcos, diferenciar oportunidade de uma falsa oportunidade. é, Quando você tem a intenção de crescer, você tem a intenção de fazer o melhor, aí você começa a ter destaques. Destaque local, destaque na casa, né? Entre os seus é, familiares, destaque em ambiente universitário. E os destaques, de alguma forma, o mercado te puxa e te dá é, oportunidades. E é. aí que está o perigo, né? Que você tem que ter um nível crítico para diferenciar as oportunidades das falsas oportunidades e para ter um certo alinhamento. Mas, Marcos, puxando aqui para considerando algumas pessoas que eu pedi para vir para participar daqui, mesmo que não tenha nem intenção de morar em outro país. Sim. Considerando essas pessoas, eu gostaria que você descrevesse, pode ser de forma breve, quais são esses estágios que você citou? Fase observacional, de seguir, e a outra fase de clínica já. O que é que Sim. isso demarca e onde as pessoas se encaixam nisso? Porque Eu eu acho, acredito que pode até ter alguma intenção, mas qual é esse primeiro passo? O que é isso? Daniel, eu acho que a coisa mais importante é você ter um objetivo muito bem definido. Eu realmente, não é que eu não gosto, mas eu acho que não faz muito sentido quando alguém vem conversar comigo dizendo assim, eu quero ter uma experiência, eu quero ver como é que é, assim, porque senão você vai acabar gastando o seu tempo, o seu dinheiro, uma coisa que não vai ter um resultado prático na sua vida. Entendeu? Então, como eu falei, no meu caso, eu queria ir para fora. Inclusive, me perguntam assim: mas por que Canadá? O Canadá foi uma consequência. Eu queria ir para o hospital que realmente fosse a referência naquilo que eu queria aprender. Mas tinha um objetivo. O objetivo era aprender um procedimento, né? Fazer pesquisa, e toda a minha pesquisa ela é em que ramo? Transplante de pulmão. Então, você entende? Eu acho que tudo começa com um objetivo definido.
Quando você tem um objetivo definido, aí você consegue traçar os passos, né? E aí talvez seja até semelhante à questão de planejamento financeiro, porque assim, cada passo que você dá, Daniel, você precisa pensar, esse passo que eu estou dando, ele vai me levar mais perto do objetivo que eu defini? Você entendeu? Se você nem definiu o seu objetivo, se você está meio que, vou ver o que acontece. Para quem não tem objetivo, qualquer coisa serve, entendeu? Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Não é bronca, não, para quem me manda pergunta assim, meio no ar, assim, mas eu nem tenho como ajudar, entendeu? Eu não tenho como ajudar. Então, acho que é a primeira coisa. Seria isso. Define o que você quer e, a partir daí, você traz uma estratégia prática, com passos práticos, para você ir fazendo um atrás do outro. Às vezes pode ter algumas adaptações, mas é mais ou menos isso. Beleza, show de bola. Vamos tornar isso aqui bem interativo. Eu vou te Vamos. fazer algumas perguntas aqui, Marcos, que quando eu anunciei o nosso encontro, já coloquei uma caixinha no Instagram e tenho alguns questionamentos. Vou colocar aqui agora o da Natália. Tá. Natália é minha amiga, colega de turma da graduação, e ela pergunta o seguinte: qual a maior dificuldade que você enfrentou, Marcos, quanto à validação? Validação médica. Então, na verdade, existe uma parte burocrática, né? E dependendo do país que você vai, ela é mais ou menos burocrática, entendeu? Para você exercer a medicina em países, por exemplo, da América do Norte, é praticamente impossível você conseguir exercer a medicina sem ter um treinamento clínico, entendeu? Então, por exemplo, em alguns países da Europa, como por exemplo Portugal ou Espanha, você reconhece o diploma, você faz uma prova de validação e aí existem já oportunidades para você começar a trabalhar. Se você sabe falar a língua, né? No caso de Portugal é a mesma, no caso da Espanha você sabe falar espanhol, faz a prova e valida o diploma, aí você já meio que começa a trabalhar com programa de saúde da família, lar de idosos, alguma coisa assim. Mas em outros países, como por exemplo a América do Norte, você precisa fazer um treinamento clínico, né? Então, no meu caso, né, eu estou no treinamento clínico, né? Então, é basicamente isso, né? E como que você consegue realmente, vamos usar a palavra validar, no sentido de você ser um médico independente atuando com pacientes? Depende. Se você faz a residência médica na América do Norte, né? Aí você tem uma licença plena quando você acaba a residência. Se você faz um outro tipo de treinamento clínico, que é o fellowship, que é basicamente focado em pessoas que já fizeram residência antes, já vêm como especialistas, você pode conseguir vagas também de trabalho, mas geralmente elas são acadêmicas. Porque como você não fez a residência médica no país, você precisa, você vai ser contratado como professor. Então é assim que funciona, entendeu? Agora, alguns outros países você consegue validar direto, né? Então, depende do país. A maior dificuldade para mim, na verdade, foi conseguir achar uma vaga que tivesse uma bolsa. Infelizmente, eu consegui achar essa vaga com bolsa. Beleza. Quando você está no serviço, o nível de conexão é bem intenso, né? O Alan me perguntou o seguinte, só para situar, né, quem está chegando por aqui, o Marcos, ele faz parte de uma organização que auxilia médicos a atuarem em outros países. Por isso que ele tem expertise. Ele, embora atue no Canadá, ele pode dar alguma contribuição acerca de outros países, Sim. mas os colegas que fazem parte junto a ele da organização, eles ampliam em cada país, né? Marcos, quais são os países que vocês ajudam a galera a atuarem? Então, na verdade, obrigado pela oportunidade de falar disso. A gente começou esse projeto, né? O nome do projeto é ImigraMed. A gente começou esse projeto ano passado. E a ideia desse projeto, Daniel, é pegar médicos que estejam ou em formação ou atuando já em diferentes países do mundo, que são os países que os brasileiros mais têm curiosidade, mais querem aprender. A gente juntou todos esses médicos, a gente montou um treinamento para eles, né? Inicialmente na forma de um curso online e também mentorias, né? Então, esse é basicamente o resumo do projeto ImigraMed. E foi um sucesso, né? O nosso primeiro lançamento foi um baita sucesso. A gente realmente teve mais pessoas do que a gente imaginava que teria. A gente estava começando assim, mas... Então, assim, basicamente um projeto educacional para a gente ensinar e ajudar pessoas que sejam meio perdidas, mas que tenham muita vontade de ter uma experiência fora, mesmo que temporária, ou aquelas pessoas que querem revalidar, né? Então, atualmente, a gente conta com 10 países, vou tentar lembrar. Então, Canadá,
Aham. Estados Unidos, França, Itália, Portugal. Espanha, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Austrália e falta um. Eu falei. Qual que Bélgica, eu faz a conta. vou Eu vi falar uma de novo. bandeirinha. Eu vou falar de novo. Hã? Vou falar de novo. Então, Estados Certo. Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, Itália, França, UK, Irlanda, Austrália e falta mais um. Que eu esqueci. Eu vou abrir o site aqui. Deixa eu Abre ver. aí. Estados Unidos. Falou nos Estados Unidos, não. Falou. Não? Não. Então são Portugal, 10 países, Espanha, né? Estados Unidos, Canadá. É. E aí, na verdade, a gente faz isso, né? Quem que a gente quer atingir, Daniel? A gente quer atingir aquelas pessoas que têm a vontade de ir para fora e elas, na verdade, não sabem por onde começar, né? Às vezes me perguntam assim, tá, mas como que eu faço para saber qual que é o melhor país para mim? Às vezes você tem algumas questões pessoais que te levam para um caminho ou para outro. Por exemplo, se você tem a cidadania europeia, né? Você tem várias vantagens na Europa, por exemplo, né? Se você é do Brasil, vantagens em Portugal, né? Que tem vários acordos que são não só comerciais, acordos de amizade para médicos também, em que você consegue validar, inclusive, a especialidade em Portugal. Então, é essa que é a nossa ideia. A gente Ah, quer ajudar as pessoas, né? Obviamente, a gente coloca bastante conteúdo, né, nas redes sociais, a gente responde caixinha quase todo dia. A gente está organizando, né, um Instagram próprio que a gente vai juntar todas as informações e tem muito mais por vir, tá? A gente está só começando, a gente começou com esse formato de curso online, mas a gente vai desenvolver muitos outros treinamentos e vai ser muito legal, tenho certeza. show de bola. Então, o Orlando pergunta o seguinte: quais os pré-requisitos para atuar em Portugal? É uma pergunta muito que envolve muitos detalhes, mas pode fazer algumas considerações acerca de primeiros Eu posso passos. falar, na verdade, quem fala mais sobre Portugal é a Amanda, que é uma colega que está lá. Mas basicamente você precisa reconhecer o seu diploma, né? E você tem provas para você fazer, né? Se você quiser revalidar a sua especialidade, então você quer ser especialista em Portugal, dependendo da especialidade, você precisa fazer um treinamento clínico lá, né? E mesmo que você valide como especialista, muitas vezes eles exigem que você trabalhe um tempo no sistema público de saúde na área básica, né, na linha de frente, como por exemplo, centros de saúde, até que você seja apto e qualificado para conhecer o sistema de saúde na prática e aí sim você pode trabalhar como especialista. A outra opção é você entrar pela via acadêmica, né, em que você vai fazer uma pós-graduação e aí você, junto com a sua atividade acadêmica, você também é contratado como professor para você ter uma atuação clínica num hospital universitário de referência. Eu lembro que na época que eu estava na residência, teve um preceptor da residência lá de Portugal que veio para aqui também. E ele falou que é bem ajustado a quantidade de vagas de especialistas por região. Não pode Sim, liberar aleatório, não. Então, a depender da sua especialidade, vai ser mais fácil ou mais difícil você é, atuar naquela região como especialista que você já é aqui, não é. é? A Ali- verdade, Daniel, é que, honestamente falando, né, até tá uma bagunça agora, mas o revalida dos moldes que a gente conhece no Brasil, até onde eu sei, só tem no Brasil. Nesse esquema que qualquer pessoa que fale português faz uma prova, passa na prova, você pode trabalhar com CRM abertamente onde quiser. Isso realmente, né, com tanto que a gente tem aprendido com os outros médicos, né, que participam do Imigramed, eu realmente só vejo no Brasil acontecer isso, que Aham. eu acho meio triste, assim. Eu tenho uma opinião, assim, que acho que é meio polêmica, eu acho que todo mundo devia fazer residência para conseguir, para conseguir ter o CRM, mas esse é outro assunto. Em Portugal, você só atua se tiver especialidade, né? É, é. Se você é médico geral, não, só não vai conseguir É, trabalho, não, né? e na América do Norte também. Canadá e Estados Unidos não existe esse negócio de você fazer faculdade, sair da faculdade, no dia seguinte você já está dando plantão lá no UTI Covid, sabe? Essas coisas assim, isso não existe. E essa peculiaridade que a gente tem aqui, em virtude da alta demanda e escassez de especialistas em pronto atendimento, pronto-socorro e atenção primária à saúde, são os pontos de maior quantidade de vagas dos recém-egressos. A gente tem muitos colegas competentes, mas a gente sabe que o nível de
de especialidade através da residência médica confere É, maior competência. outro dia, Daniel, até fala bem rapidinho, porque nem é esse o tema, mas outro dia eu abri uma enquete lá no meu Instagram e acredito que talvez mais de 1.000 pessoas responderam, que a minha pergunta era assim: você se sente plenamente capacitado, né, para fazer independentemente? Aí eu listei alguns procedimentos de UTI: intubação, acesso central, acesso arterial periférico, essas coisas assim, tipo grande tórax, né? 85% respondeu não, né? Não estou dizendo que a faculdade é ruim, não é isso. Mas estou dizendo que é meio temeroso, né? Você vê que um monte de recém-formado ia trabalhar justo na UTI Covid, que é uma doença nova que quase ninguém sabia até alguns meses atrás qual era o melhor tratamento, né? Então, É, complicado. Mas, assim, né, na América do Norte, você é obrigado a fazer residência, mesmo que você queira ser somente, entre aspas, lógico, né? Somente um médico de família, tá? e isso tem tudo a ver, sim, Marcos, com a nossa live, porque eu acredito que essa é uma objeção do médico brasileiro de não se sentir competente É. para pegar aí outras instâncias de formações internacionais. O que você acha disso? A formação que a gente tem na graduação, ou mesmo na residência médica, faz com que o colega aí passe vergonha, entre aspas? Porque eu já vi alguns colegas dizendo, não, vou nada. Tem receio quanto a isso, a essa objeção. Talvez você já tenha ouvido, ou então, não sei, qual é a sua É. experiência sobre isso? Eu posso fazer um comparativo com o que eu vejo, que eu vi e vejo no Canadá, né, que é a maior experiência aqui da minha vida. Eu vi um pouquinho na Espanha, mas foi muito pouco. Sabe como é que funciona? Pelo menos nesses dois países, funciona o seguinte: quando você está na residência médica, você é avaliado o tempo todo, mas não só com a prova. Você é avaliado com as suas competências, mas não só aquilo que você sabe, mas quão independente você está naquele procedimento, naquele diagnóstico, naquela especialidade, no nível que você é exigido, entendeu? Se você é visto como alguém que ainda não atingiu a independência, você é meio que convidado, né, obrigado a ficar mais tempo na residência. Eles pagam seu salário, tudo certinho. Sabe por quê? Porque assim, eles apertam nessa questão, mas eles também te entregam aquilo que é digno, aquilo que é justo. Por quê? Porque quando você faz residência na América do Norte, óbvio que no Brasil, teoricamente, também é assim, mas você é proibido de trabalhar fora. Tanto porque quem não é residente nem pode trabalhar fora. Você não tem residência médica, você não tem nem a licença para você conseguir dar plantão, trabalhar fora, né? Essa é a primeira coisa. E outra coisa é que o salário que os residentes ganham, eles é um salário digno, em que você nem precisaria, teoricamente falando, né, buscar dar plantão fora, né? Então, foi aquilo que eu falei, eles exigem que você se torne independente, senão você não sai, mas também eles dão as condições para você, né? Outra coisa que é muito, muito interessante é que a grande maioria, para não falar todos os residentes, em algum momento do treinamento, eles têm um tempo que é um tempo protegido, que eles chamam, para pesquisa, né? Então, assim, não é assim, você vai terminar a residência, fazer um TCC qualquer, o que der tempo para fazer. Não. Você vai parar o que está fazendo, eles vão pagar o seu salário e você vai só focar naquilo. Mas eles vão exigir que você entregue um resultado de uma pessoa que ficou só focando naquilo. Então, ganha-ganha, sabe? É assim que funciona. É assim que eu vejo, né? Então, eu não sei. Como eu falei, eu acho que a residência médica no Brasil deveria ser obrigatória, mas é uma coisa que é fácil falar e muito difícil colocar em prática num país continental como o Brasil, que tem tantas faculdades de medicina, né? É. A Lia, Marcos, pergunta o seguinte: tem como validar residência, doutorado, título de especialista, esses níveis, para além da residência médica, níveis acadêmicos? Validar no sentido de Eu, você. eu acredito que, imagino que ela tem doutorado e isso levaria a algum benefício para ela no outro país? Bom, se a pessoa tiver doutorado e ela quisesse trabalhar como pesquisadora, sim, o doutorado do Brasil é reconhecido. Você não precisaria refazer o doutorado. Talvez você fizesse, vamos dizer assim, um pós-doc, porque você quer fazer pesquisa de ponta, porque você quer fazer networking, para depois tentar cavar uma vaga de pesquisador ou de professor.
Mas se for ver friamente assim, o doutorado é aceito, né? Uhum. Beleza. Lívia está perguntando aqui, ó, como é que funciona a função de médico assistente nos Estados Unidos e qual o procedimento para buscar essa função? Então, para você ser médico assistente nos Estados Unidos, você precisa ter um treinamento nos Estados Unidos, né? Também é possível, teoricamente falando, esse intercâmbio entre Canadá e Estados Unidos. Ou seja, você faz o treinamento no Canadá, teoricamente falando, se você fizer os steps, você consegue cavar uma vaga lá para trabalhar como assistente. Mas a resposta é, você precisa fazer um treinamento clínico nos Estados Unidos, preferencialmente a residência médica lá. Tanto é que tem muita gente mesmo que paga o preço no sentido de já ser especialista no Brasil e refazer a residência médica nos Estados Unidos ou no Canadá só para conseguir ter essa licença plena, que você vai para onde quiser, entendeu? Às vezes é meio frustrante, mas é a verdade. Não existe, absolutamente não existe na América do Norte você pegar o seu diploma brasileiro, colocar debaixo do braço, bate na porta dos Estados Unidos ou Canadá e fala, ó, sou médico, vou abrir meu consultório. Isso não existe. Né? Você precisa fazer um treinamento clínico e você precisa passar, né, no caso dos Estados Unidos, nas provas, que chamam os STEPS, e aí depois, quando você acabar o treinamento clínico, você precisa passar no exame da ordem, né, da especialidade, para você conseguir ter a licença plena. Beleza. O Bruno Nuno disse assim, se eu for aprovado na residência, é considerado uma oferta de trabalho, pois contaria muito para imigrar. Sim, boa pergunta, boa dica, e foi uma coisa que eu fiz errado na primeira vez que eu fui aplicar para um visto que chama Permanent Resident, que é basicamente o Green Card canadense, né? A gente conta na residência médica no Brasil, e essa impressão que eu tive, especialmente quando você está fazendo a mesma universidade que você fez a faculdade, dá a impressão que é mais ou menos uma continuação, assim, né? Uhum. Da faculdade de medicina, o professor te trata como calouro, o negócio, né? Mas a gente precisa entender como que o norte-americano e o europeu ele encara a faculdade de medicina e a residência médica. A faculdade de medicina na América do Norte ela é considerada uma pós-graduação, por incrível que pareça, tá? Por quê? Porque para fazer faculdade de medicina na América do Norte, você tem que fazer o que eles chamam de undergrad, ou pre-med, que é um curso de uma área básica, como, por exemplo, química, física, biologia. Você faz 4 anos desse undergrad, e aí depois que você se tornar médico, são mais 4 anos. E esse é um dos motivos pelo qual você é considerado MD, né? MD, porque MD significa Medical Doctor, né? Então, eles consideram a faculdade de medicina já como uma pós-graduação. Essa é a primeira coisa. Então, toda vez que for aplicar para visto, eu não sou agente de imigração, tá? Estou só dando uma dica como de colega para colega. Mas quando você for aplicar para um visto, você tem que colocar que você tem um nível de pós-graduação só pelo fato de ser médico. Ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, sim, a residência médica ela é considerada a sua primeira experiência de trabalho. Né? Isso é muito importante, especialmente para o Canadá, porque nos moldes que a imigração canadense está hoje, para você conseguir uma pontuação alta, né, nos modos, no ranking, né, na verdade, para você imigrar para o Canadá, quanto mais experiência de trabalho você tem, melhor. Né? Então, por exemplo, você faz uma residência de 4, 5 anos, você tem 4, 5 anos de experiência de trabalho, e isso conta pra caramba. Muito bom, show de bola. Boa pergunta. E agora, vamos abrir aqui no chat agora. Galera, quem está acompanhando aqui ao vivo, vou abrir aqui os comentários, ativar os comentários e também a caixinha aqui que já tem alguns questionamentos. Bora lá? Vamos. Você consegue colocar a pergunta na caixinha aqui embaixo aqui? Coloca. Pronto. Tô ansiosa pela live. É meu pai. O pai dando a força. Obrigado pela audiência. Essa foi boa. Aqui, a prima agora. Não. Ai, tá vendo? Tá tudo em família. Deixa eu ver aqui o nome. Deia Gagliardi Potenza. Pronto. Então, como faz para fazer a residência de medicina de família no Canadá? Sabe? Sim, a residência de medicina é boa pergunta, e tanto é uma boa pergunta porque é o seguinte, se você que está assistindo aí, às vezes tem medo, tô velho, tô cansado, não quero refazer a residência,
A residência de medicina de família é a residência mais curta, com 2 anos só de treinamento. 2 anos passa muito rápido, gente. Com 2 anos de treinamento, você já consegue ser um especialista em medicina de família, tá? E você consegue já ter uma licença plena e trabalhar por conta, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, você precisa fazer as provas. No Canadá, a medicina de família ela é regulada por um órgão próprio, né, que é um órgão da medicina de família, que a medicina de família ela é separada de todas as outras especialidades no Canadá. Então tem uma prova própria e também tem uma regulação própria, tá bom? A ótima notícia é que no Canadá, e eu acredito que nos Estados Unidos também, praticamente todos os anos, olha só, hein, sobra vaga em residência de medicina de família, por incrível que pareça. Tá bom? Não conseguem, mesmo com os internacionais. Então, assim, se o seu plano é tentar um caminho mais curto para imigrar e trabalhar no Canadá como médico, se você não tiver problemas em, digamos, uma pessoa especialista, né? Se não tiver problema em deixar de ser especialista, você vai se especializar em medicina de família, né? E aí é uma ótima carreira. Você trabalha o quanto você quiser, você pode ter uma clínica privada, é bem legal. Beleza. O Iago perguntou aqui, já que está falando aí sobre residência, Marcos, você tem ideia de quanto é a bolsa da residência? Sim. Na verdade, depende, porque aqui o residente ele é chamado de PGY, que é Postgraduate Year, né? É PGY. Então, vai de PGY1 até PGY infinito, vai, sei lá, 8, 9, né? Depende. Geralmente, quando você começa a residência médica, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, você vai ganhar entre 60 e 70 mil dólares por ano, né? Isso a gente chama de pre-tax, né? Que você vai ter que pagar imposto de renda disso, né? Então, você pode fazer as contas aí. É um salário digno, viu? É um salário que você consegue viver muito bem. Quanto mais você vai evoluindo na sua carreira aí de residente, mais você ganha. O máximo que dá para ganhar é geralmente uns 80 e poucos mil dólares por ano. O que, se você for pensar, né? É errado você converter para real, porque você está ganhando em dólar e gastando em dólar. Mas pro custo de vida, né? Especialmente se você for fazer residência num lugar que não é uma grande cidade, que não é tão caro assim de morar, dá para você viver muito bem. É bem maior do que o salário médio da população não médica, por exemplo? O salário médio da população não médica é cerca de 50, 60 mil. Então é bem próximo. Você vai ganhar o que um canadense médio ganha no início da residência, e o americano é a mesma coisa, né? E aí depois, quando você chegar no final, aí você está ganhando mais do que a média, né? O Rigoberto, ele é professor da universidade onde eu atuei durante uns 5 anos. Ele diz, meus 25 anos. O Rigoberto, ele é um grande incentivador lá na faculdade de estágios internacionais. Ele já recebeu estudantes de medicina de outros países e sempre conta histórias boas sobre Sabe, isso. Daniel, tem muita faculdade que tem acordo com universidades de ponta dos Estados Unidos, da América do Norte, da Europa, e os alunos nem sabem, entendeu? E mais ainda, hein? Aí é a maior loucura. Existem algumas instituições que dão bolsa para você ir para fora, e não é assim, Ciência Sem Fronteiras, não. É bolsa de instituição privada, né, que faz isso daí. Lógico que não é tão fácil de achar, não é tão fácil conseguir, mas existe, né? Então, fica atento. Tiago colocou aqui, ó, nesse sentido, então não vale a pena fazer residência antes de refazê-la. Para ser melhor ranqueado, então quando o brasileiro quer ir para aí, é melhor ir logo após ter finalizado a graduação, haja visto que a residência que fará aqui não... Bom, no caso no caso do Canadá, existe uma questãozinha que é diferente dos Estados Unidos, que é a seguinte. No Canadá, para você ser apto a fazer a residência médica, você já precisa ser permanent resident, ou residente permanente. E para você conseguir ser residente permanente, você precisa geralmente ter uma experiência de trabalho. Então é difícil, né, para quem está na faculdade, falar assim, eu vou diretão fazer a residência médica no Canadá. Já nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você consegue fazer diretão, porém, quando você acaba a residência médica nos Estados Unidos, você não tem um visto permanente. Você precisa conquistar uma posição no hospital, e esse hospital ele vai dar um documento chamado waiver, né? Ou seja,
Entre Canadá e Estados Unidos, no Canadá, você precisa conseguir conquistar o visto permanente antes da residência, mas também depois você fica livre. Mas nos Estados Unidos, você pode diretão, você faz o USMLE, você deu o match, você é aprovado, você faz a residência médica. Você pode perguntar, quem está assistindo a live aí, pode perguntar para os meninos lá do USMLE, tem um monte de gente no Instagram, pergunta para eles o que é o waiver. O waiver é isso. Quando você acaba a residência, você precisa que alguma instituição meio que te patrocine para que você conquiste um visto para depois conquistar o green card, né? Então, não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas só para deixar claro as diferenças, né? Uhum. Eita, pergunta aqui uma atrás da outra, viu? Bora lá, organizar É, aqui. Deixa eu ver se já tá responde. animado. Se respondeu essa, Marcos. A remuneração do Fellow no Canadá é um valor que dá para viver? Você... Absolutamente sim. Sim, é É. basicamente a remuneração do residente, tá bom? Uhum. Sim, Show de bola. É possível fazer essas provas no Brasil ou precisa ir lá para o Canadá? as provas de residência, imagino que ela está perguntando, dá para fazer no Brasil, porém, né, por causa da pandemia, você precisa ver como que está a instituição que faz as provas, chama-se Prometric, que é a mesma instituição que faz as provas do USMLE. Aliás, essa Prometric faz milhares de provas, né, que você vai lá no computador e faz a prova. E a do Canadá, a prova do Canadá, para quem não sabe, né, chama-se MCCQE, né? Tem o 1 e tem o 2, então MCQE 1 and 2, e tem uma prova prática que chama NAC, que é uma prova que é geralmente para IMG. Para quem não sabe, IMG é International Medical Graduate, que é qualquer pessoa que não se formou no país que está prestando a prova, entendeu? Então, para ficar assim a resposta certinha, dá, mas tem que ver no site da Prometric, por causa da pandemia, se eles estão fazendo prova no Brasil e quando que está fazendo. Beleza. O Frota coloca quais os pré-requisitos para trabalhar no Canadá. Você pode até fazer umas respostas mais curtinhas aqui. Uf. A pré-requisito é ter um treinamento, aí com o treinamento tanto de residência quanto de fellowship, você conquista na residência a licença plena, depois da residência, e com o fellowship você precisaria ter uma licença acadêmica, e aí você consegue atuar. O Tiago perguntou se o internato é considerado trabalho, como experiência de trabalho. Não, não. Não. Deixa eu Agora eu ver vou responder aqui. papum, assim, sim, não, não sei. É, Não tem sei. um monte aqui, viu? A live vai ficar Viu, Daniel? salva. Se eu não souber, eu vou falar não sei, tá? Ó, se não souber, ele vai atrás e vai botar nos stories dele. Então Vai já no segue Google. o Marco. É com ele aí, viu? É. Vai ficar salva? Rapaz, se eu não deixar essa live salva, eu acho que vão denunciar meu Instagram aqui, vão tirar. Vai ficar salva. Tá bom. Bora aqui. Letícia, vale a pena se candidatar diretamente para um fellowship no Canadá antes de começar a revalidação? Então, essa pergunta eu não consigo responder muito rápido, porque tem uma questão semântica, tá bom? Você precisa entender o que a palavra revalidação significa. Uma coisa é você validar o seu diploma no sentido das instituições aqui, que chama Royal College, reconhecer que aquele diploma é verdadeiro, que ele é legítimo. Isso é uma coisa. A outra coisa é revalidar no sentido de você ter a licença médica para trabalhar no país, certo? Então é só para deixar isso bem claro. Para qualquer coisa que você queira fazer clínica aqui, fellow, residência, trabalhar, você precisa comprovar que o seu diploma brasileiro ou também o diploma da especialização, ele é verdadeiro. Então essa é a primeira coisa, né? Então, para você colocar o fellowship, basicamente, primeiro você vai mandar todos os documentos, né? Existe uma instituição que chama-se Physicians Apply. Physicians Apply. Essa instituição no Canadá é ela que vai reconhecer o seu diploma e vai dizer para o Royal College, que é tipo o CRM do Canadá, que o seu documento é válido, tá bom? Aí, a partir daí, você está apto a aplicar para um fellowship. E quando você for aceito no fellowship, você vai receber uma job offer, que é uma oferta de trabalho, e com essa job offer, você vai aplicar para um visto de trabalho, né, do Brasil, que foi o que aconteceu comigo.
né? Então, eu recebi uma job offer, primeiro para trabalhar com pesquisa, mas é a mesma coisa, tá? É um fellow de pesquisa, recebi uma job offer, e com essa job offer, eu tive um work visa, ou um work permit, que são documentos que são semelhantes, um complementa o outro, e aí com isso, eu pude entrar no país, legalizado, obviamente, e no dia seguinte eu poderia trabalhar, porque o meu visto de trabalho já estava válido. Show de bola. Letícia pergunta aí se vale a pena ter um fellow ou um PR para prova de residência no Canadá. A PR, para quem não sabe, é o PR, que é o Permanent Resident Card. Para você fazer a residência médica, já falei. Para você fazer a residência médica, para você fazer o match, que é basicamente depois que você passa na prova, para você conseguir começar o seu treinamento de residência, você precisa ser Permanent Resident. Para Fellow, não. Para Fellow, você não precisa. A Alemanha, acho que ela perguntou aqui se o Imigramed apoia. E eu vi no site que sim, que tem apoio para a Alemanha. Tem a Clau Mosca. Aliás, a Clau, acho que ela não deve estar assistindo porque lá ela é de madrugada. A Clau, ela é muito engraçada e ela é muito boa para explicar. E é ela que explica a Alemanha, né? E ela a gente teve maior trabalho, Daniel, porque ela colocou os documentos tudo em alemão. A gente falou, Clau, você tem que me ajudar a te ajudar, entendeu? Eu vou entender. Ela, desculpa. Então, lá no Imigramed tem a Clau, que ela ensina sobre a Alemanha. E ela também tem o Instagram dela, é Clau Mosca. E ela é muito legal, vocês vão gostar dela. Gente boa demais. Beleza. Como conseguir vaga para residência, por onde começar, procurar? É isso que o Max falou, né, Max? Residência é fazer as provas. Só uma dica, tá? Tu já me perguntaram na caixinha, quais são as coisas mais importantes que você precisa ter no bolso na hora de você ir para o PAL, assim, né? Aplicar para residência. Falar muito bem inglês, você precisa ser fluente em inglês, porque eles vão exigir uma nota muito alta em teste de proficiência. Ter pesquisa, especialmente pesquisa em inglês, publicação em inglês, pode ser case report, pode ser meta-análise, não precisa ser aqueles trabalhos gigantescos, igual eu fiz quando estava no laboratório, tá? É muito legal fazer um estágio no Canadá, que pode ser um observership ou clerkship, e uma coisa que eles valorizam muito é o trabalho voluntário. Não é todo mundo que fala isso. No Brasil, como a gente sabe da nossa condição social do nosso país, é extremamente fácil você encontrar instituições, ONGs, né, médicas ou de saúde que oferecem oportunidades para alunos de medicina fazer trabalho voluntário. Isso é muito valorizado. Beleza. Passando no USLMA, é mais fácil depois de trabalhar no Canadá? Na verdade, o USMLE, que é acho que é United States Licensed Medical Education, whatever. É basicamente o board, as provas do board americano, e o USMLE ele serve para você ser aceito na residência médica nos Estados Unidos, tá? Não serve para o Canadá, não tem nada a ver, tá bom? A prova do Canadá é uma prova própria. O valor da bolsa na Europa é muito diferente, pensando em Portugal, por exemplo? É bolsa do quê? Se for bolsa de residência, ela é menor do que a norte-americana. Porém, o custo de vida em Portugal é muito menor do que na América do Norte. Mas muito menor do que na América do Norte, né? Então, só para você ter uma ideia, assim, vou falar de valores, tá? Se você mora numa cidade, obviamente Toronto é uma cidade cara, né? Então, para você morar num apartamento, se alugar um apartamento, você vai gastar $1.500, né? Por mês, só de aluguel. Em Portugal, por exemplo, se você morar numa cidade mesmo grande, assim, tipo Porto, você vai gastar metade disso. Então, assim, a bolsa menor é bem menor, mas para o custo de vida tá tranquilo. Beleza. Isadora, agradece a você, Max, pelo belo trabalho que está fazendo, ajudando muito. Sabe uma coisa, ô Daniel? Eu acho que você sente a mesma coisa, cara. É óbvio, né, que a gente é super ocupado, né? Super busy. Mas, cara, eu acho que quando você consegue ajudar as pessoas, né? Teve gente, assim, que eu ajudei, mesmo independente de produto, de vender nada, assim, de ajudar, você primeiro inspira as pessoas, né? Eu fiz questão de contar minha história no começo, assim, para dizer que eu não era aquele cara crânio, e não era mesmo. Na faculdade também, fui da Atlética, sabe? Eu organizava festa, tudo. Mas quando você mostra que pessoas reais podem conquistar essas coisas, você inspira as pessoas, você mostra que para elas também é possível.
né? Então isso vale muito, mas vale muito mesmo. Já me perguntaram assim, por que você perde tempo em rede social? Vai lá operar. Cara, honestamente falando, quando você muda a vida de uma pessoa, não só inspirando, mas dando para a pessoa ferramentas, né, ferramentas, né, para ela mudar de vida, ferramentas para ela mudar de vida, isso aí é muito legal, né? E você vê a pessoa mudando a vida dela e a pessoa se tornando melhor, ela avançando, muito legal. É isso aí. Esse sentimento, assim, é um argumento muito forte que eu gostaria que a minha audiência também tivesse, que é independência e contribuição. Quando tem o título aí do livro Independência Financeira para Médicos, ok, mas quais os resultados disso, né? Assim, é muito além do recurso financeiro, das cifras. A independência que você tem geográfica, indo fazer atuar em outro país, independência financeira proporciona para você vários tipos de independência. À medida que você vai se tornando independente, a sua capacidade de contribuição também se eleva. Quanto mais tempo você tem para fazer as coisas que ama, mais dedicado você faz essas coisas e tende a ter resultados mais expressivos. Você atua para ter uma renda ativa, fonte do seu trabalho, com performance ali. Você atua para renda passiva, investindo. E também essas propriedades intelectuais, através de cursos, eles vêm para ter um componente de contribuição fortíssimo. Essa propriedade intelectual, esses três aspectos. Então, é ressaltado mesmo pela galera que percebe quem está fazendo assim, com esse sentimento de contribuição. Sim, sim, com certeza. Quanto tempo de residência é necessário no Brasil? Eu não entendi essa pergunta, Daniel. Talvez seja da graduação, sei. Então tem residência de 2 a 5 anos, né, aqui no nosso país. E aí quando você insere subespecialidades, você vai ampliando aí para vários R's. Tá bom, tá bom, deve ser isso. O Iago, as provas são separadas por universidades ou é uma prova nacional? Prova nacional. A única prova que é separada é a prova do Medicina de Família, mas as provas são nacionais. O MET é nacional. Então, o MET, o que é? Você tem uma nota que você tirou na prova e você escolhe as universidades que você gostaria de fazer a sua residência. Se a universidade também gostar de você e te aprovar, é por isso que chama MET. Aí você tem um match, né? Aí um quer o outro e aí você vai. Assim funciona. Beleza. Só apareceu aqui nos comentários a Natália, o marido dela é dentista. É algo similar para dentista, Marcos? Ou é totalmente assim? Outra coisa aí que você não sabe. Tá um pouquinho assim fora do que eu sei, mas qualquer profissão da área da saúde que você lide com pacientes, você tem que imaginar que ela vai ser altamente regulamentada no mundo inteiro, né? Porque você basicamente está lidando com uma pessoa vulnerável, né? Então os países, é natural que o sistema de saúde eles tentam proteger os seus vulneráveis, né? E uma maneira de proteger você tendo que certificar e especialmente fazer um treinamento. Eu realmente não sei como é revalidar para dentista nos Estados Unidos, no Canadá ou qualquer outro lugar. Deve ter as peculiaridades. Cada um deve ter seu direcionamento. Sobre fazer mestrado no Canadá, é um bom caminho para a carreira acadêmica? Claro, com certeza. Tem muita gente que faz isso, Daniel. Tem gente que decide ir para a carreira acadêmica assim, de cabeça, né? E virar professor. Inclusive, na Universidade de Toronto, o diretor da Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina, né, que chama IMS, que é Institute of Medical Science, o nome dele é Mingyao Liu, ele é chinês, ele é pediatra. Mas quando ele migrou para os Estados Unidos, primeiro depois para o Canadá, ele decidiu que ele queria ser pesquisador full-time, e é isso que ele faz. Ele é só pesquisador, ele tem os alunos dele de graduação, ele tem os fellows, ele briga por bolsa, né, e funding, essa é a vida dele. E eu acho que é uma carreira espetacular. Honestamente falando, Daniel, do jeito que pesquisa médica é feita na América do Norte, que é feita com um fim objetivo, prático, palpável, real, você, fazendo pesquisa mesmo de área básica, você impacta a vida do paciente tanto quanto o cirurgião que está lá fazendo transplante, honestamente falando. Entendeu? Porque você realmente muda a vida das pessoas. É uma das coisas que a gente vê muito na universidade. Eu quero enriquecer meu currículo, eu vou fazer aqui qualquer trabalho. Você pega um monte de pasta lá, junta tudo e fala experiência no hospital terciário em tal coisa.
Negócio só para acumular poeira e então acumular É, megabytes hoje, né? exato. É triste, mas é a verdade. E perder tempo. É. É, Henrique, ele pergunta se o estágio observacional, né, é uma espécie. É o quê? Uma espécie que acaba mudando, ajuda no processo para a prova de residência? Acho que Fazer ele quer os. dizer fazer um observership em uma especialidade, Ah, tá. e aí você. Eu acho que E depois sim. mudar. Ah, certo, As entendi. pessoas, Faz um e muda. eu não sei o que você acha, Daniel. Até queria saber também de você. Eu acho que a melhor maneira de você escolher a sua especialidade é vendo como é que é na prática, né? Eu não sei como é que foi no seu caso, mas no meu caso foi assim. Eu ia no centro cirúrgico, eu ficava maluco. Eu falava, é isso que eu quero fazer, né? Mas eu acho que ele está perguntando, Marcos, se ele faz um estágio, um observacional em uma área, e aí, na hora de fazer a residência, é outra que não tem nada a ver. Isso vai ter alguma contribuição? Eu acho que depende do Mas seu não objetivo. cognitiva, eu digo É, burocrática. eu acho que depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é só ter uma experiência de um estágio internacional, sei lá, você está no segundo semestre, terceiro semestre, você quer ir para fora, na minha opinião, não faz muita diferença qual especialidade você vai fazer, né? Agora, se você quer fazer uma coisa já direcionada, por exemplo, eu quero fazer uma observacional porque eu quero uma carta de referência daquele serviço que depois eu vou usar na minha aplicação de residência médica no América do Norte. Aí tudo bem, aí você tem que ir naquela especialidade que você quer. Tem que Mas ser se não, não. estratégico. Aí ia ser estratégico. Henrique, agradece aí pela live. Valeu, Tamo junto, Henrique. Henrique. Henrique é parceiro, cara. Henrique é parceiro. Show de bola. E aí, beleza, já entendemos, Henrique, é a mesma pergunta. Vou tomar Bora uma ver. hora falando, Daniel. Caramba, você fala muito. Eita, isso tudo. Como é que tá a voz aí? Pode seguir? Pode, só não sei se o Instagram vai derrubar a gente. Mas agora aqui pra mim ele é bonzinho, ele deixa mais de uma hora. É porque você é chique, né? Acho que ele deu essa colher de chá aqui pra gente. É, caso apareça aqui o contador, eu aviso. Como é a regulamentação da acupuntura no Canadá? Aí fica muito Boa específico. pergunta, não sei. Pois então, beleza. Valeu. Se tiver alguém que saiba aqui, ó, só manda pra gente a resposta. Eu vou aprender e vou colocar lá no Imigramed. Que eu não sei. Beleza. Como é que faz? Peraí. Como faz para fazer um estágio observacional, né, no Canadá durante a faculdade? Você precisa achar um supervisor, né? E geralmente é buscativa. Uma dica legal é assim, né? Dependendo da faculdade que você for fazer, sempre tem aquele professor que vai para um monte de congresso nacional, que conhece um monte de gente e que troca e-mail, que gosta de publicar, que gosta de trocar mensagem e e-mail com pesquisadores do mundo inteiro. Acha esse cara na sua faculdade, fala com ele e aí ele pode ajudar, né? Não é assim, tipo, Costa Quente ou QI. É basicamente alguém que vai te dar um norte, né? Tendo uma pessoa que aceite ser seu supervisor no hospital que você quer, aí é basicamente um convite, uma carta convite que ele vai mandar, e aí você vai aplicar para o visto, né? No caso dos Estados Unidos ou o Canadá, que pode ser até visto de turista. Dependendo, a imigração vai pedir que você faça algum tipo de exame médico para provar que você não tem tuberculose, ou mostrar o seu cartão de vacinação, mas é basicamente isso. E aí você começa a fazer a sua rotation, que é acompanhar esse supervisor, né? Uhum. Quem já pegou essa ideia aqui, já plantou a ideia aí, Marcos, na cabeça da aluna, ela está dizendo que pega alguma dica para quem está ainda no começo da faculdade. Então, eu falei antes, eu vou repetir porque é muito importante. Em primeiro lugar, fala inglês. Use o tempo da faculdade para aprender inglês. Isso é essencial. Segunda coisa, tente publicar em inglês. Não precisa ser baita de um artigo gigantesco, New England Nature, não precisa, tá bom? A segunda coisa. Terceira coisa, tente fazer um estágio fora, tá? Especialmente no país, na instituição que você já imagina que é o que você queira. Isso é muito legal. Se você conseguir uma carta de recomendação depois do estágio, melhor ainda, tá? E a outra coisa que eu falei, faz trabalho voluntário, que isso é muito bem visto. Uma coisa que me pergunta também, Daniel, liga acadêmica, sabe? Liga de especialidade, mais ou menos. Conta para seu currículo se você for alguém que nessa atividade da liga você tiver
uma função, uma posição tipo de preceptoria. Você é o preceptor em que você fica cuidando de uma turma, aí tudo bem. Mas só participar de uma liga não conta muito, não. E tem quais as desvantagens de médico estrangeiro no Canadá? Desvantagem? Como assim? A Luma perguntou, quais os contras de ser médico no Canadá? Cara, o contra é o seguinte, viu, Luma? Dependendo do estágio que você está na sua vida, toda vez que você vai imigrar, isso não é só para médico, não, viu? Para qualquer profissional. Geralmente você tem que dar alguns passos para trás, para depois dar muitos passos para frente, entendeu? Então, eu contei no começo da live minha história. Eu tive que, por exemplo, sair de uma vaga que era um concurso público, né? Então, eu tive que sair. E não foi assim que guardaram uma vaga para mim, não. Eu simplesmente saí, né? Outra pessoa entrou no meu lugar. E aí eu fiquei fazendo bastante tempo de pesquisa. O que para médico que já está atuando, né, já está atuando com o paciente na assistência médica, é uma coisa que muita gente não quer, né? Tipo, eu vou deixar de ser médico. Eu deixei. Eu deixei por quase 4 anos. Então, eu fiquei só fazendo pesquisa. Para depois, né, conseguir o treinamento. E aí, assim, não vou ficar falando detalhes, mas quando você vai num centro de referência, né? Até falei isso no outro dia numa outra live lá com as meninas do Imigramed. Quando você vai para um centro de referência de ponta e você se dá bem, você performa bem, geralmente, quando você está mais no finalzinho assim, do seu treinamento, começa a surgir oportunidades. Né? E comigo não foi diferente, né? Estou nesse processo, mas as oportunidades elas vêm. Uma objeção também para que limita a ida é sobre preconceito, tanto pelos colegas de serviço, mas você falou que quando é fluente tem bem boa aceitação, mas eu quero ampliar essa pergunta, Marcos, para os pacientes. Olha, eu vou falar a verdade, eu teve uma vez só que teve um paciente que ele estava num momento bastante assim sensível, né, por conta da doença dele, e era um paciente que também tinha algumas condições psiquiátricas, e aí foi a única vez que eu ouvi alguém falar alguma coisa referente a eu não ser canadense. Foi a única vez, mas foi uma coisa assim, de verdade, muito circunstancial. Não estou querendo ficar passando pano, não. Foi muito circunstancial, era uma coisa assim de extrema nervosismo, ansiedade. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Entre os colegas, se você entrega aquilo que você é esperado para entregar, e especialmente se você entrega mais do que você é esperado, as pessoas elas vão dizer como que eu posso te ajudar mais, como que eu posso te dar mais oportunidades. Na América do Norte é assim que funciona, Daniel. A linguagem que as pessoas falam é resultado. Na hora que você entrega, especialmente se você over-deliver, que é o que eles falam, né? Entregar mais do que aquilo que você está esperado de entregar, eles esquecem essa questão, porque os resultados falam muito mais alto. Resultado fala mais alto do que sotaque, resultado fala mais alto que cor da pele, resultado fala mais alto se você tem tatuagem ou não, se você usa brinco no nariz, não importa, entendeu? Resultado é o nome do jogo. Na América do Norte não tem muito esse negócio de esse aqui é meu amigo, é filho do meu amigo, então vamos conseguir. Não existe isso. Não pense, né? E é o choque cultural, né? Porque quando você vem e vê, você fala, ok, isso é diferente do meu país, mas pelo menos as coisas estão claras. Eu sei o que eu preciso fazer para me dar bem. O que eu preciso fazer? Entregar resultado. É isso. É tudo claro. Galera, eu sei que tem muitas perguntas. Marcos está bem disposto aqui a responder, mas vamos fazer a interação aí nos stories para a gente continuar esse bate-papo, que é infinito, né? Sempre, a depender do seu estágio de vida, da sua idade, do seu momento acadêmico, tem algo, o próximo passo a ser dado. E então os próximos passos podem ir direto aí para o Marcos, ou também fazer parte do Imigramed, que nesse Marcos, falando um Tem pouco uma mais surpresa, hein? Tem uma surpresa, hein? Tem desconto aí, hein? Beleza, eu quero saber disso aí. Espera aí que tem surpresa, não vai embora não. O, o período de inscrição do Imigramed está acontecendo nesse momento, né? E aí, quando a gente conversou acerca de falar sobre esse conteúdo para a galera aqui, você gentilmente cedeu um desconto para a audiência aqui
aproveitar essa oportunidade de acessar uma plataforma que tem pessoas que fizeram o processo e, de forma intencional, buscaram mais informações para auxiliar a que os médicos brasileiros tenham um processo mais suave de imigração para vários países. Então, quem não ouviu o Marcos citar, a plataforma que ele faz parte, o MigraMed, tem médicos brasileiros que auxiliam você a ir para outros países como Portugal, Irlanda, Reino Unido, Espanha, Austrália, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá com o Marcos e Itália. Então, se você tem interesse de algum desses países ou alguns, entra no site MigraMed e aí tem a possibilidade de você entrar lá para fazer parte, de ser membro da plataforma. Marcos, descontinua aí pra gente. Sim, claro, não, na verdade, prazer enorme, porque, por motivos óbvios, eu sou apaixonado por esse projeto. O mais legal do MigraMed, Daniel, é que você já tem tudo mastigado. Essa é a verdade, né? É direto ao ponto, não tem enrolação, é aquilo que você precisa fazer. E, especialmente, estou vendo que tem bastante aluno de faculdade. O legal de você aprender o que você precisa fazer é que, durante a faculdade, você ainda tem tempo para se preparar. Então, você faz uma espécie de engenharia reversa e você basicamente já começa a seguir os passos na faculdade, entendeu? Então, é isso que é muito legal. A gente está fazendo um preço promocional, tá? E que pode ser parcelado, inclusive. O site é www.imigramed.com. É como se escreve mesmo, imigramed.com. E tem uma surpresa aí que... Aí, ó, tá mostrando aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Imigração médica descomplicada. Esse é o nosso slogan. E aí é isso, gente. Para quem tiver interesse, né? Óbvio que eu sempre que possível eu vou respondendo pergunta no meu Instagram. As meninas também, né? Os outros médicos do MigraMed. Mas no curso você basicamente vai ter acesso a um conteúdo premium, né? Em que você tem tudo mastigado. Tem material de apoio, a gente vai fazer live lá dentro para os alunos e o conteúdo ele vai ficar disponível para vocês por 1 ano, inclusive com as perguntas. E a gente vai estar sempre disposto lá para responder para vocês, tá? E não pode deixar de esquecer, não posso esquecer de falar que tem promoção aí, tem um desconto com o Daniel. O Daniel vai colocar aí nas redes dele também o cupom de desconto. Aproveita, tá? É só essa semana. A gente realmente, como é médico que organiza isso, a gente não sabe exatamente quando que a gente vai conseguir ter tempo de novo, todo mundo junto, para dedicar para as pessoas que querem migrar. Então, assim, é real, porque não é papo de vendedor, não. A gente é médico, tá? A gente é médico, tá bom? Então, a gente é bastante ocupado. Então, agora a gente está com tempo com o MigraMed, de dar suporte, dar apoio para vocês, tá? Mas no futuro a gente não sabe. Então, aproveita, o carrinho está aberto, www.imigramed.com. É isso aí, acabou o jabá. O link para inscrição tá na minha bio. Eu coloquei na minha bio, Marcos, para facilitar a galera. Na minha bio também tá. E quando eu te chamei aqui, assim, eu acredito verdadeiramente de que isso é um potencial modificador de vida, um potencial caminho. E aí, quem fizer a inscrição lá pelo meu link, eu sou notificado, eu vou mandar o livro Inteligência Financeira aí como presente. Ô, louco, aí sim! Aí, pessoal, aqui, ó. Aqui, ó. O link tá na minha bio, aí você clica, faz a inscrição, usa o cupom Daniel10, que aí vai ser aplicado o desconto, e aí me diz aqui e eu mando o livro para o Brasil, tá bom? Pô, fiquei até emocionado agora, cara. Vou mandar aí como presente, porque acredito demais no seu projeto, Marcos. Legal. E desejo muito sucesso. Sei que a galera que vai ter experiência, como foi o seu argumento inicial, amplia a visão de mundo, contribui para o desenvolvimento do mundo como um todo, do Brasil também. Valeu? Ainda mais com telemedicina, você consegue fazer as duas coisas. Você consegue ajudar o brasileiro, mesmo na distância, né? Por que não? Sim, muito. Então, galera... Desculpa aí não ter respondido tudo, né? Que sim, foi uma live de intensa participação, de intenso interesse. Muito obrigado por terem acompanhado aqui até o final, até agora. E continua nas caixinhas aí, perguntas e respostas. Se o tema é carreira médica, inteligência financeira, bota nas minhas caixinhas aqui. Se o tema é ir para outro país, coloca lá com o Marcos. Ele vai mantendo aqui esses contatos sempre ricos e produtivos. Legal.
Mais uma vez, Marcos, muito obrigado por estar aqui essa noite com a gente. Finaliza aí, deixe suas considerações finais aqui para a galera. Acho que é voltar a assim, sintetizar aquilo que eu falei no começo, né? Contei minha história. A verdade é, se eu consigo fazer essas coisas, qualquer um que está assistindo também consegue, muito mais, né? E aproveita que vocês, principalmente quem está na faculdade, vocês estão tendo acesso a pessoas que cometeram vários erros e que está ensinando o caminho das pedras, né? Então, tanto na parte financeira, que é o que o Daniel mais fala, né? Tem outras coisas também, da parte de carreira, tudo. E eu agora mais focado nessa questão de internacionalização. Então, fica junto dessas pessoas. Eu também tenho os meus mentores, tá? Isso é essencial. E aí, com os mentores certos, você economiza muito tempo, energia e dinheiro. Então é isso aí, gente. Obrigado, Demais. Daniel, pela oportunidade. Uma boa noite para todo mundo, boa semana. E vamos junto aí. Até mais. Vamos fazer um print aqui, Marcos. Ó, olha aí para a câmera, vai ser a capa. Espera aí, deixa eu desativar aqui os comentários para ficar legalzinho aqui. Vamos lá, agora. Beleza. Finalizando aqui para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.